Olá, seja bem-vindo. Eu sou Hamilton Nogueira e a gente começa agora mais um conteúdo relativo ao projeto Fábrica de Programadores. Você já conhece, nós estamos na terceira edição desse projeto que busca promover o contato de jovens e adolescentes, são cerca de 2.000 jovens por jornada, num contato com a lógica de programação, portanto, com um mundo muito necessário, que é o do desenvolvimento de sistemas, da análise de sistemas. Hoje há um mercado ávido por esse tipo de profissional, então o projeto Fábrica de Programadores proporciona isso para cerca de 2.000 crianças, jovens, adolescentes por ano, e aí, junto com isso, uma série de conteúdos aqui produzidos pelo povo para a gente conversar sobre esse mundo novo, que é o mundo de uma tecnologia transversal que atinge todas as esferas do cotidiano. A gente vai conversar hoje, nosso tema é sobre inteligência artificial, principalmente aplicadas às questões globais, são preocupações planetárias, e a gente precisa de um pouco de conhecimento sistêmico a respeito do que está acontecendo para poder escolher os caminhos da nossa capacitação, mas também se defender de muita coisa que vem surgindo e que não é muito positiva. A gente vai entender isso ao longo da nossa conversa com os nossos dois convidados. Um deles é o Matheus Atalânio, que é professor de Direito Internacional, é mestre e especialista e um grande estudioso, inclusive fora do país, nessas questões da geopolítica mundial. Conosco também o Sérgio Ricardo, ele é diretor da Unidade de Negócios de Business Transformation da Nanlink, é mestre pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica e tem uma ampla experiência tanto na usabilidade da inteligência artificial como na parte filosófica de entender o que está acontecendo. Senhores, eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, dividir o conhecimento de vocês com quem nos assiste nessa que é a mais sedutora e mais preocupante invenção da humanidade de todos os tempos, na minha opinião. Se alguém discordar, fique absolutamente à vontade para isso. Eu conversei com o Sérgio já há cerca de 2 meses mais e pouco, a gente conversou. 2 meses no mundo da inteligência artificial é mais ou menos umas 3 décadas em todas as outras vertentes. Sérgio, o que mudou só nos últimos 15 dias? Por favor, em termos de maturidade e de impacto da inteligência artificial, seja muito bem-vindo. Hamilton, primeiramente, muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Matheus, muito obrigado por essa interação. E como você falou, né, 2 meses na área de tecnologia pode equivaler a décadas. Uhum. E o que a gente tem visto, na verdade, é que nessa área especificamente, ou especialmente na área de IA, realmente é uma coisa assim espantosa, o quanto o tempo faz com que as coisas andem rapidamente. Pra você ter uma ideia, essa semana, como a gente estava conversando aqui antes, aconteceram fatos, né, que eu estou um pouquinho de tempo nessa área de tecnologia, há muito tempo que eu não via em uma única semana, na verdade um intervalo de 24 horas, terem acontecido numa amplidão, né, como foi na segunda-feira o lançamento pela OpenAI da nova versão do modelo GPT-4, chamado GPT-4o, que o pessoal está jocosamente falando que esse O é de Oh My God, mas que na verdade significa Omni. Sim. E no dia seguinte, na terça-feira, o evento da Google, o evento mundial, Google I.O., lançando uma tecnologia similar ao GPT-4o. Isso em menos de 24 horas. E se você eu acompanhei os 2 eventos em tempo quase real, e acompanhei as demonstrações, e eu fiquei assim impressionado com o nível de sofisticação que essa tecnologia chegou. Então, assim, uma coisa... E olha que há 2 meses atrás a gente conversava sobre esse mesmo tema, e eu nem sequer fazia ideia do que seria lançado 2 meses depois, que é o que aconteceu essa semana. Assim, eu não me lembro, nessa área de tecnologia, de ter visto recentemente mudanças tão grandes num período de tempo tão pequeno. Você está falando especialmente na possibilidade de desenvolver códigos, você está falando especialmente na capacidade de promover pessoas, especialmente
para quem nos assiste, o que impacta o cidadão, o que mais lhe chamou a atenção? Perfeito. Tanto no caso da OpenAI, quanto no caso da Google, com o seu projeto Astra, que é o que ela batizou, esses modelos, eles concentraram agora em uma única rede neural a capacidade de interagir com voz falada, né, verbalizada, comunicação escrita, que já era o comum, e imagens, né? Só que eles usavam redes neurais diferentes, separadas para cada um dos modais. E agora eles juntaram tudo isso em uma única rede neural que consegue processar isso de uma maneira, e com uma rapidez, uma sofisticação impressionante. No caso específico, mas para a audiência aqui do público, codificação, eu testei a capacidade de codificação, a rapidez com que ele gera, com base numa instrução que você dá, num prompt, como é que chama tecnicamente, né? E ele gera um código com uma qualidade fenomenal. Tentando trazer um certo didatismo. O que você está dizendo uma pessoa experiente como você consegue gerar códigos, consegue gerar programas utilizando a linguagem natural, falando e um sistema operacional cuspindo códigos, sistemas, aplicativos. Isso é legal, deve aumentar muito a sua produtividade, uma vez que você é um analista de sistema, produtor de boas coisas, mas vejamos do outro lado, aumenta muito a produtividade de um cybercriminoso. Exatamente. Ele dá instrumentos a quem não tinha capacidade de agir de forma maliciosa, agora tê-lo, entendeu? Porque facilitou muito a vida dessas pessoas. Eu projeto isso, Matheus, para a nossa constante e cada vez mais singular e cada vez mais tensa relação entre os povos, entre os países, em que antigamente você precisava manter exércitos e sabia onde eles estavam e sabia como se investir, e agora há uma guerra digital dentro de um mundo cada dia mais disputando protagonismo e com exércitos invisíveis que são os cybercriminosos, que luta por hegemonia geopolítica essa. Bom, em primeiro lugar... Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, Hamilton Sérgio. Prazer aqui estar com vocês. Já começamos aqui com uma temática, né, um ponto já muito aquecido do debate, né? Acho que é interessante, eu tenho uma orientanda nesse semestre na faculdade de Direito, e me chamou a atenção o tema que ela queria pesquisar. Né? Ela queria pesquisar basicamente o chamado cyber warfare. Né? Ela costumava pesquisar temas de direito internacional humanitário, né, que é aquele direito aplicável dentro de um conflito armado. E ela começou a perceber ao longo do tempo exatamente o que você falou. Né? As guerras, elas não são mais de trincheiras. Né? Aquilo que a gente via na Primeira Guerra Mundial, aquele cenário de catástrofe humanitária, sangue, né? Uma guerra muito sangrenta e muito destrutiva de infraestrutura, não é algo mais que se projeta da mesma maneira. Né? Hoje em dia, os artefatos não pilotados pelo homem, eles estão chamando muita atenção. Né? E principalmente esses que a gente estava comentando aqui, né? Os cybercriminosos hoje, eles vão ter uma possibilidade muito grande, e não duvide que isso vai ser utilizado como uma utilização de interesse de guerra, né? Eles vão utilizar isso, e a Cruz Vermelha, nesse exato momento, que é quem toma conta dos tratados relativos à guerra, né? O direito que vai ser aplicado durante um conflito armado, ela está trabalhando num projeto específico sobre isso, né? Agora, me entristece e traz uma complicação muito grande para mim, eu falo aqui, porque nós ainda não temos publicado algo, né? Tem uma professora da Universidade de Harvard, a Gabriela Pullman, que ela é uma das mais jovens professoras de direito internacional, eu creio que ela não tem nem 40 anos, e já é uma das professoras titulares, e ela pesquisa especificamente essa temática, e o prognóstico dela é terrível. É um prognóstico que, é difícil falar de IA, né, como a gente comentava anteriormente, o prognóstico normalmente é muito amedrontante, né? Eu lembro, e isso é interessante porque eu lembro dos filmes dos anos 80 e 90, né? Então a minha ideia de inteligência artificial é aquela que você ficava com muito medo, né? Era sempre uma coisa muito preocupante. Hoje eu pelo contrário, eu vejo os pontos positivos e pontos negativos, mas eu acho que com relação às relações entre povos, no princípio bélico propriamente dito, eu acho que ainda teremos um longo caminho pela frente. Acho que talvez em outras searas, talvez numa seara de comunicação, talvez numa seara de educação, a gente possa pensar
numa enorme produtividade do ser humano, não só na pesquisa científica, na academia. Afinal das contas, né, como a gente falava aqui do chat GPT, por exemplo, né, para a gente utilizar esse termo, né, mais amplo, né, a gente tem um prognóstico é um instrumento que ele ajuda você a montar ideias, e se você é um pesquisador habilidoso, você consegue se utilizar muito bem naquelas ideias. Uma velocidade muito grande, você acaba sendo mais produtivo. Eu acho que isso, partindo do pressuposto que a ética seja mantida, é um cenário de muita tranquilidade, muita felicidade. Né? Em paralelo a isso, o Congresso Nacional trabalha numa regulamentação, a Europa bloco europeu, né? Não o continente, mas bloco que está na vanguarda do pensamento, das proteções para esse mundo digital. Normalmente parte de lá e os outros saem copiando, adaptando. Já tem uma regulamentação para IA, porque precisa se enxergar o perigo, para além da ferramenta que nos move, precisa enxergar o perigo, e o Brasil trabalha no seu projeto. Eu não sei se o Sérgio conhece o projeto de lá, e eu não sei se conhece o daqui, mas daqui a gente parece-me próximo da votação, mas isso, por algum motivo, está esperando, né? Está em fase de contribuições, exatamente. Né? A Europa publicou dela, eu diria, cerca de 2 meses atrás, e aborda... Tem apenas isso? É bem recente, né? O do Brasil é cerca de uma cópia da Europa. O Brasil, assim como aconteceu na LGPD, né? Já ia comentar, a LGPD é basicamente uma cópia do que foi publicado, né? E o Brasil está continuando nessa trajetória. Uma coisa interessante, Matheus e Hamilton, é que a Europa e quem vem seguindo a reboque dela, né, não tomou ainda atenção para um aspecto, e o Matheus muito apropriadamente falou nos filmes da década de 80, que causavam medo, né? O mais emblemático era o Exterminador do Futuro, né? Clássico, né? Em que a Cyberdyne tomava autoconsciência e se apossava das armas atômicas e lançava uma guerra mundial e depois uma guerra contra os próprios seres humanos, né? Porque ela se tornou autoconsciente. E o que era há pouco tempo assim, há 10 anos atrás, né, 20 anos atrás, ficção científica, não é mais. Então, hoje em dia, os pesquisadores dessa área de IA, eles já trabalham com a hipótese concreta de que as inteligências artificiais irão atingir um ponto que é chamado de ponto da singularidade, em que ela vai se tornar autoconsciente. E a partir do momento que ela se torna autoconsciente, aí ela vai, obviamente, tomar medidas protetivas contra o ser humano, para que o ser humano, por exemplo, não a desligue, né, entre aspas. Então, isso não é mais considerado ficção científica. Então, me surpreende muito que regulamentações vindas da Europa e outras que vêm a reboque não tenham acordado para limitar pesquisas que levem à autoconsciência da inteligência artificial. Então, eu tenho feito muito alertas, inclusive, recentemente eu tive com um secretário de governo que está contribuindo lá em Goiás para esse IPL, né? E eu, ao dar minhas contribuições, eu fui muito enfático nisso. Olha, ok, as regulamentações estão muito indo para o lado da ética, da moral, do viés, evitar esse tipo de coisa, mas controlar as pesquisas que levem à autoconsciência da IA, isso não está sendo coberto. E precisa que o poder público acorde para isso. A abstração, Matheus, ela parte do princípio de que não é difícil, não precisa alargar muito o pensamento para se colocar. O caso como esse da Venezuela, estava conversando com o Sérgio, Venezuela com o seu problema lá com a Guiana, passando pelo território brasileiro. Ou seja, o Exército precisa tomar conta da região. Não se imagina mais uma guerra não tecnológica em que cada soldado vai cuidar de apertar um botão. Está todo um processo tecnológico por trás cuidando disso, e você entrega para o processo tecnológico as suas próprias proteções contra o inimigo e, obviamente, contra você.
Então, quando o Sérgio fala desse ponto de singularidade, ele projeta ali há alguns anos a IA tomando conta de si. Sim. E talvez do mundo, né? E consequentemente do mundo. Então, isso não é ficção científica, isso é uma projeção sem forçação de barra. E aí, nesse jogo político mundial, claro, terá mais força aquele que tem o melhor desenvolvimento tecnológico. Sim. Nós estamos convergindo tudo para a força de poucas nações, mais uma vez. Sim, é verdade. Isso vai ter sem nenhuma dúvida, vai ter um grande impacto, né? Político, bélico, econômico. Né? Não podemos mais esquecer que toda... E aí não é a primeira vez, né? Todas as vezes que tivemos grandes modificações na força de trabalho, precisamente falando, principalmente nas revoluções burguesas, mas chegando agora nessa nova revolução 4.0, industrial, 5.0, alguns já falam, né? Até a terminologia está difícil. Né? Como o Sérgio está falando, é questão de 2 semanas já são mudanças impressionantes. Né? Isso acaba chamando a atenção para um ponto que aí eu acho que é um ponto que está faltando, certamente. Eu ainda não consigo enxergar tanta proteção. Né? A Constituição Federal, ela tem a proteção face às automações, ela garante lá como direito social. Né? Isso é muito particular. A gente está falando aqui para estudantes, né, para pessoas que se interessam especificamente, e a gente tem que levar em consideração que este conteúdo em específico, ele pode mudar toda a possibilidade de trabalho de uma pessoa no futuro. Sim. Porque quem hoje, a gente não está, né, por exemplo, eu sou um leigo, de certo modo, eu até tenho um certo conhecimento em computação, mas eu diria que eu sou um leigo em inteligência artificial. Eu tenho vários colegas aí que estudando, pesquisando, escrevendo livros especificamente sobre isso. E eu percebo que nós estamos dentro de um ponto que talvez ele só volte daqui a uns 50, 100, 200 anos. É um ponto que quem largar na frente de saber como utilizar a inteligência artificial a seu favor vai ter uma empregabilidade muito boa. E como a gente está falando desse objetivo, no final das contas, me parece interessante falar sobre isso. Porque vai modificar toda a relação de trabalho. Acho que o Sérgio concorda comigo, né? Totalmente. Você está coberto de razão, Matheus. E as pessoas não devem se alarmar com a possibilidade de perderem os seus empregos. Vai acontecer de funções serem obsoletizadas. Por exemplo, a função do dublador. Né? Essa é uma função essa muito que está polêmica, completamente... Né? Mas essas pessoas serão deslocadas para outras finalidades mais nobres. Né? Mas que vai haver obsoletização de funções, de trabalhos, né, de cargos. Isso é fato. Não tem como negar. O que as pessoas têm que se preocupar é garantir que elas estão no nível de conhecimento tal que permita que elas avancem quando o seu momento de ser substituída chegar, avancem para uma função mais nobre, que exija, digamos assim, mais poder criativo. Ou até mais de uma função. Mais de uma função. Isso me chama a atenção, porque você tem uma ferramenta, Milton, não sei se você reparou, que ela vai ajudar você a desenvolver. E se você tem boas ideias, mas não sabe como desenvolver, você vai ter uma máquina que vai lhe ajudar a fazer isso. Então, talvez, seja até uma forma de desenvolver o conhecimento, efetivamente. A produção científica, produção tecnológica. Eu preciso também ponderar o seguinte, celulares e dispositivos, em geral, terão a capacidade de fazer essa tradução simultânea sem gap, sem latência nenhum. Se falar aqui, escolher a linguagem com qual a pessoa vai ouvir do outro lado, ou um pacote de voz instantaneamente traduzido para se aplicar ali ao filme, ok. Mas essa tecnologia não chega a todas as camadas de imediato. Nós temos uma transição longa até isso ser de fato popularizado. Estou errado ou você acha que não é tão longa? Olha, eu fiquei surpreso, Milton e Matheus, com o que eu vi na segunda-feira, quando foi lançado o GPT-4 eles fizeram uma demo lá, uma demonstração em que eles colocaram uma pessoa falando mandarim, uma pessoa falando espanhol e um celular no meio, com a versão nova do software. E aí a pessoa falava mandarim, imediatamente o software traduzia em tempo real e vice-versa. Falado. E ela não era uma voz que você diria que é uma voz de robô. Ela coloca emoção.
no falar. Traduz, inclusive, Se você o fizer ritmo de voz. digamos, uma brincadeira, ela usa de emoção para traduzir a brincadeira para o outro lado. É um negócio assim, impressionante. E, detalhe, esse modelo, diferentemente do GPT-4 Plus, que era pago, pago ainda, ele está disponível gratuitamente já no ChatGPT. Obviamente que essa aplicação, ela ainda não está disponível para todo mundo, porque é uma aplicação que exige, por exemplo, ela está disponível no Mac. Então você hoje já pode baixar no Mac, já pode baixar essa aplicação. Ainda não está disponível no Windows nem no Linux. Mas isso é questão de tempo. Sim. Então quem já tem um Mac já pode tomar proveito, mesmo que não tenha a assinatura paga do ChatGPT, pode tomar proveito gratuitamente disso. Então isso me surpreendeu, porque esse tipo de tecnologia ele vinha normalmente cobrando o preço premium por as suas novas funcionalidades. Né? Imagina-se aí processamento, imagina-se aí a transferência. Nesse caso aí era dentro do mesmo ambiente, né? Exato. Mas a promessa é de você, de qualquer canto do mundo, fazer essa tradução imediata. Mas esses rigores ou esses preços, digamos assim, da infraestrutura também já são superados. São superados porque, na verdade, a tendência é que cada vez mais o preço da infraestrutura seja um preço marginal nessa conta. Porque as Big Techs, não importa qual delas seja, todas elas cobram com base numa coisa chamada token, que é a unidade de medida. Então, um token, estatisticamente, equivale a cerca de 4 caracteres. Né? Então, cada uma delas cobra um determinado valor por blocos de 1000 tokens. Né? E pouco importa o quanto de capacidade computacional está sendo consumida. O que interessa é quanto de conteúdo está sendo transmitido da empresa para a nuvem ou da nuvem para a empresa. Eu tive recentemente uma palestra que eu ressaltei muito os lados negativos e perigosos. Eu vou tentar aqui, para suavizar a minha imagem, falar um pouco sobre a parte positiva. Isso, você tem alguma esperança? Você acha que isso pode trazer alguma igualdade laboral ou uma aproximação entre povos que hoje têm uma diferença grande de qualificação? Isso pode aproximar esses povos? Pode diminuir as grandes distâncias de qualificação? Para quem quiser perguntar. Tá. Eu acho que é tão difícil pensar nisso, né? Eu acho que com o entendimento que eu tenho de hoje, Hamilton, eu acho que pode ser que exista uma transição laboral tão grande que eu acho que pode, inclusive, gerar mais postos de trabalho para pessoas. É claro que isso tem ainda uma complexidade muito grande relativo ao analfabetismo, e não só o analfabetismo tradicional, mas o digital, né? Muita gente ainda está... É um dos grandes problemas do mundo, do Brasil, né? O último relatório do Fórum Econômico Mundial, ele foi um dos relatórios mais complexos que eu vi na minha vida, porque uma das coisas mais interessantes que deve ser levada em consideração eram os problemas para os próximos 50 anos. Eles estavam relativos à democracia digital, que é um dos pontos que os ODS da ONU têm batido com muita frequência. O 5G está aí para ajudar, obviamente, mas ainda talvez seja muito custoso para alguns países. E o segundo ponto que eu acho que chama a atenção é a questão da desinformação. Né? Eu acho que, a depender desses dois instrumentos específicos, pode ser que nós tenhamos um grande aumento de postos de trabalho, porque nós vamos nos tornar pessoas mais produtivas. Mas aí vai depender, por exemplo, a minha principal atividade profissional, né, como mencionávamos, eu sou professor, né? Vai depender também da qualificação do professor. E vai depender da qualificação do professor. Então vai ser toda uma cadeia a ser modificada que, por mais que seja extremamente rápida a informação, né, passando por todos, eu acho que vai ser uma mudança que ela vai se efetivar assim, algo em torno de 20 ou 30 anos, algo nesse sentido. Eu não acho que é algo tão rápido, pelo menos a nível de mudança laboral propriamente dita, do que se pensava no primeiro momento. Isso por conta dessas questões, principalmente sociais, desigualdades envolvidas, principalmente olhando o que é o caso do Brasil, ou olhando ainda alguns países da África, ou do Oriente, né? Alguns países ali não provavelmente do Oriente Médio, mas ali do Oriente Central, naquela faixa que não tem um IDH tão elevado, eu acho que isso pode impactar. Então, não acho que eu diria que esse é o momento para você entrar dentro da bolha. Eu não acho que essa bolha ela vai estourar tão rápido assim. Mas,
claro que tem muitas e muitas coisas a se pensar, muitas variáveis a serem pensadas, né? Não sei o que é que o Sérgio pensa. Pegando o gancho do Hamilton em relação à diminuição da desigualdade, acho que você... Sim. Se você pensar assim, uma criança que está lá na comunidade, sei lá, do Pirambu, há alguns anos atrás, para ela ter acesso a um curso de idiomas, ela precisava ter recursos ou estudar o curso de idiomas que vem na escolinha dela, né? Se fosse ofertado, obviamente. Hoje em dia, com essa tecnologia que já está gratuitamente disponível, Impressionante. ele tem professores de qualquer idioma, né? Quaisquer idiomas estão disponíveis lá e ele pode estudar e ganhar proficiência nesse idioma. E eu vi ontem, eu estava zapeando no YouTube, eu vi aí passei um vídeo, lá tinha um cara que tem um canal que resolve questões do ITA, né? Aí ele pegou lá uma questão do ITA 2013, vamos resolver essa questão. Aí eu peguei, parei e bati uma foto da questão, pedi para o ChatGPT, a versão mais nova, essa que foi lançada segunda-feira, responder. Ele não apenas respondeu, mas ele deu passo a passo. Olha, faça isso, nessa sequência, tal. E chegou lá na resposta, é exatamente a resposta correta. Aí você pega uma criança que não tinha acesso à preparação para uma universidade de primeira linha, né? Ter acesso a um instrumento como esse, gratuito. Imagina o poder de diminuição da desigualdade. É impressionante. Isso é real hoje. A gente não está falando de coisa... Daqui a algum tempo. Não, é hoje. Está disponível. Agora, eu quero saber como é que as escolas vão internalizar esse novo tipo de conhecimento, porque senão a própria escola fica ameaçada, tem o seu papel ameaçado, né? Como é que se sustenta nessa abordagem aí de ser o professor, ser o educador nesse mundo novo? Eu penso que, eu não sei o que o Sérgio pensa, acho que pensa mais ou menos algo parelha comigo, eu acho que vai ser uma modificação estrutural na educação, não sei se brasileira, acho que mundial. Mundial, quebra de paradigma. Não tem como refletir mais, assim, eu sou uma pessoa muito, eu não diria que eu sou o mais preocupado, eu vejo as benesses, as vantagens e tudo mais, mas eu sei que é um caminho que nós ainda não temos a menor noção de onde nós estamos chegando, você não tem mais limites, assim, você não tem... Né, esse exemplo que a gente estava comentando aqui, eu estudei muitos anos, né, chinês, o chinês simplificado, o mandarim tradicional e também o chinês escrito, né, e eu lembro a dificuldade que eu tinha para fazer as provas, eu lembro que era aquele sentimento né, eu lembro que tem até aquela piada, né, o que vai cair na sua prova, né, vai cair, o seu sangue vai cair na prova, né, eu sentia isso, foi a prova que eu sentia mais preocupado da minha vida, porque ela era dividida em vários momentos diferentes, né? E agora você coloca um tradutor ali para, né, que ele vai modificar totalmente a forma como a gente vai se comunicar. E eu acho que a comunicação ela é a chave para toda a mudança. Então, acho que... e não é por acaso que a ONU ela coloca como um dos principais ODS, né, o último, inclusive, o ODS 17, ele tenta estabelecer a democracia digital como uma espécie de objetivo estratégico. E as Nações Unidas elas são a organização que quer queira, quer não, com críticas ou sem críticas, ela ainda tenta reger o nosso planeta da forma mais objetiva possível. Se a ONU ela já estava pensando isso, já nos ODM, né, muitos anos atrás e agora nos ODS para 2030, significa dizer que tem muita gente atenta. Né, e acho que as preocupações de inteligência artificial elas já passaram no primeiro momento. Eu acho que a gente já está em um momento de consolidação e eu acho que ao longo do tempo a sociedade ela vai se adequar tanto a esse novo procedimento que eu acho que só temos a ganhar. Sérgio, o estudante, a estudante que ouve falar, que usa de forma recreativa, mas que tem a consciência de que precisa aprender ferramentas e utilizações para crescer, já antevendo as necessidades que virão. Precisa fazer efetivamente o que hoje? Olha, a primeira coisa que o poder público tem que dar a essa criança é acesso a telecomunicações de qualidade, internet de qualidade. Exigir isso na escola, os estudantes, os professores, diretores, exigir uma internet de qualidade. Quantos talentos desperdiçados o Brasil não tem, o mundo não tem, pessoas que são geniais por falta de acesso à tecnologia, né? Uma criança que está lá numa tribo da Amazônia, que poderia, se tivesse os acessos, ter acesso a uma escola de primeira linha, a uma universidade de primeira linha, e se tornar uma pessoa destacada na sociedade. E eu tenho certeza que existem
muitos talentos. E para os diversos vieses de conhecimento. Pode ser o meio ambiente, pode ser a tecnologia em si, pode ser o clima, pode ser a proteção dos rios, enfim. Não interessa. Esse conhecimento está disponível de maneira ubíqua, não importa qual, desde que a pessoa tenha acesso a ele por internet de qualidade. Né? E é isso que o poder público precisa garantir nos mais recônditos locais do país, né? Que essas crianças tenham acesso a essa tecnologia. Não esquecer que a gente mora num país continental e que essa força de fazer chegar o acesso tem que existir, mesmo que seja na pressionando o poder público. E você vê que a inteligência artificial ela é tão importante que hoje em dia quem mora em um país livre, entre a latitude 53 norte e 53 sul, tem acesso à internet. Não importa se está na Amazônia, no deserto do Saara, se ele tiver uma antena da Starlink, ele tem acesso à rede banda larga de altíssima qualidade, internet de altíssima qualidade. Né? E aí esse tipo de coisa que antes era possível somente com um dispêndio enorme de recursos financeiros, montar grandes antenas e estruturas para dar suporte à internet nesses locais remotos, hoje em dia se tornou, porque a IA que controla essa rede satelital de forma completamente autônoma, tornou isso possível. Então hoje você tem mais de 3.500 satélites se autossincronizando em órbita baixa ao longo do planeta, ao redor do planeta, provendo esse tipo de acesso para os locais remotos. Isso é uma coisa sensacional. Eu costumo dizer, Hamilton e Matheus, que nós estamos vivendo, todos nós que estamos vivos hoje, nós somos pessoas de muita sorte. A gente está presenciando essa revolução tecnológica que a gente está presenciando. O que está acontecendo hoje é uma coisa assim... Eu sei que cada época do mundo teve os seus momentos, os seus milestones, os seus marcos. Mas isso que a gente está vivendo agora, nesse momento, é uma coisa assim impressionante. Matheus, você contou o caso aí de um estudante que tinha essa preocupação meio que ponto fora da curva. Na média dos estudantes, a gente pode dizer que a preocupação é marginal, é pouca gente preocupada com esse avanço, ou existem mais casos e você só trouxe um? Não, acho que tem muitas pessoas se preocupando, sim. Eu acho que a academia, e aí no caso do direito, que é onde eu majoritariamente atuo, eu vejo que as questões da regulação, tanto da LGPD quanto da inteligência artificial como um todo, elas são pontos que chamam muita atenção. Só que eu diria que na ciência do direito hoje ainda, eu diria que nós ainda estamos engatinhando nessa área. Principalmente porque eu diria que até a Europa, poucas semanas atrás a Europa acabou lançando a sua regulamentação e o Brasil ele tem uma tradição, de certo modo, de não é propriamente copiar, mas tentar traduzir, de certo modo, o que a Europa faz e tentar ir adaptando tempo a tempo. Né? Essa preocupação dessa minha aluna especial era uma preocupação muito objetiva, questões bélicas e tudo mais, uma questão bem interessante. Eu diria que é um trabalho que ela consegue levar de graduação, mestrado, doutorado, de tão inovador que ele é. E eu diria que tem muitos trabalhos aí, mais ou menos nesse ponto. Né? Um outro trabalho que me chamou a atenção também, há um tempo atrás, nos cursos de pós-graduação, foi uma aluna que ela já era funcionária das Nações Unidas e ela queria mudar de organização. Né? Você tem um plano de carreiras, você tem contratos específicos, e ela tinha o interesse de mudar para a FAO, né? Que é o Fundo de Alimentação, né? Que já teve brasileiros lá, né? A gente até conversou sobre isso em outros momentos. E uma das coisas que ela dizia era justamente sobre a democracia digital. Ela achava que até para você entender como é que você poderia fazer uma agricultura ou um processo de pesca, você precisaria de uma internet de qualidade. E a gente comentava já isso daqui. E eu ainda acrescento um ponto. Eu não sei se a gente deveria pedir, por exemplo, só a internet. Eu acho que também os aparelhos eletrônicos, eles ainda estão num valor muito elevado se nós levarmos em consideração o salário mínimo do Brasil. Acho que, e não é a primeira vez que esse tipo de política acontece, acho que teve outros momentos da história do Brasil que aconteceram esse tipo de política, em que pensamos aí em algum tipo de estratégia para baratear mesmo o acesso. Acho que isso pode trazer, inclusive, mudanças estruturais no país. Porque o benefício de uma pessoa com a informação que a internet está trazendo, né? A pessoa que ainda assim ela consegue se comunicar muito bem, isso tem impactos, inclusive, para a democracia. Perfeitamente.
Perfeitamente. Sem dúvida, sem dúvida. E você tem toda a razão, a parte de equipamentos é importantíssima. Mas o que me alenta é o fato de que o celular, que é um meio de comunicação importante, o smartphone hoje está mais ubíquo, né? Então você tem tribos da Amazônia em que elas já usam o celular de maneira ostensiva. Inclusive, recentemente eu estava assistindo um documentário sobre o Monte Roraima, porque eu pretendo fazer uma expedição para lá no final do ano, e eu tinha um piloto que fez um trajeto São Paulo, Monte Roraima, e ele pousou de emergência numa tribo lá em Roraima. E aí ele foi conversar com os líderes comunitários, e um dos líderes, assim, ele perguntou, o que é o maior problema aqui? É assalto, é roubo? Não, o maior problema aqui é suicídio. Suicídio porque as pessoas acessam a internet, todas elas têm acesso ao celular, obviamente que a internet não é de qualidade, mas elas têm acesso à internet, sim, e elas veem aquelas coisas lá, e aquilo faz com que elas se tornem, digamos, depressivas, porque elas não têm acesso a tudo que elas veem na internet, no Instagram, no Facebook, no X, no antigo Twitter. É a dor do mito da caverna, né? Exatamente. É muito doloroso isso, né? As pessoas que trabalham com indígenas, que eu conheci, principalmente do Ministério Público Federal, né? Tem um mandato de trabalho com isso, elas têm uma série de cursos para poder tratar, porque qualquer tipo de forma de contato que se dê fora daquilo mais estrutural que os direitos humanos indicam, podem gerar situações adversas. Exatamente. É uma situação muito complexa, delicada, né? Muito delicada, porque são pessoas que não têm, enfim, no caso de muitas tribos indígenas, né, autóctones, mais precisamente falando, né, para utilizar o termo do momento, né? Os povos originários, os povos originários, né? Eu até não costumo usar povo minoritário para povo indígena, inclusive, por conta dos originários, talvez seja um termo mais interessante. Eles escolhem, muitas vezes, não se ocidentalizar ou não se vincular às principais realidades políticas do Oriente ou do Ocidente, porque eles têm uma condição de ancestralidade muito grande. E aí imagina você numa situação como essa, ver a primeira vez o telefone. É uma situação que me parece muito lesiva, viu? Você chamou a atenção um ponto muito relevante. Então você vê a dicotomia, né? Por um lado, a tecnologia ela tem esses benefícios de poder dar acesso ao conhecimento que antes estava restrito para as pessoas das grandes cidades, mas por outro lado ela traz esses males aí de depressão, etc. Senhores, nós estamos próximos de 35 minutos no ar. Eu queria deixar aqui um tempo livre para um recado final, falar algo que não foi provocado, enfim, fica à vontade. Quer começar, Sérgio? Você tem um tempo aí livre para um recado final, por favor. Tá bom, então eu queria dizer para os estudantes que nos assistem, né? Vocês que estão ainda desenvolvendo a sua intelectualidade, estão na fase de crescimento profissional, acordem para esse ponto importante da inteligência artificial. Vocês vão ter uma função importante em relação a isso, de conscientizar o poder público da importância de regulamentar isso, não apenas do ponto de vista de viés de politicamente correto, viés de etc., essas morais, não, mas também com relação a o quão você tem que controlar a pesquisa em relação à autoconsciência da inteligência artificial. Garantir que isso seja utilizado para o bem, né? De forma controlada, que quando chegar ao ponto da singularidade, a gente tenha isso controlado dentro do possível. Vocês têm que ajudar a convencer o poder público de que isso é importante, tá bom? Matheus, por favor. Muito bem. Eu parto mais ou menos dessa ideia também. Eu acho que você que está em casa, estudante, né, que está montando a sua vida acadêmica, profissional, acho que uma das coisas que eu acho que está muito na sua esfera de possibilidades agora é algo que eu mesmo faria. Eu costumo, Hamilton, sério, eu tenho um negócio muito pessoal que eu nunca costumo dar conselhos de coisas que eu mesmo não faria. Né? E eu sou uma pessoa que, neste exato momento, eu tenho tentado aprender cada vez mais sobre inteligência artificial e sobre como é que eu posso colocar ela no meu dia a dia. Ser mais produtivo, conseguir tecnicamente ganhar tempo. Né? A vida é tempo. Né? O nosso principal
o nosso principal ativo da nossa vida é o tempo. Então, se você conseguir ser mais produtivo em várias coisas da sua vida, principalmente questões laborais, você vai ter mais tempo para fazer outras coisas que você deseja. Você vai ter mais possibilidades de chegar e de alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. Eu acho que a inteligência artificial ela está vindo para ficar. Eu acho que não é longe de ser uma abstração. Eu acho que é uma coisa muito concreta. E eu acho que ela vai depender basicamente do interesse, propriamente, de cada um e de saber onde é que a inteligência artificial pode lhe levar, né? Partindo de um pressuposto que algumas profissões vão deixar de existir e outras vão começar a existir. Se você se preparar e conseguir entender bem os instrumentos e as potencialidades que esses instrumentos podem conceder a você, eu acho que você que está em casa só tem a ganhar. Bom, muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Matheus. Tive o prazer aqui de conversar com o Matheus Atalani, professor de Direito Internacional, mestre e especialista nas questões geopolíticas. Também o Sérgio Ricardo, diretor da Unidade de Negócios de Business Transformation da Lanlink. Ele é mestre pelo ITA e domina essas questões da inteligência artificial e o que a gente vai enfrentar aí pela frente. Eu agradeço imensamente quem nos acompanha. A gente chega ao fim de mais um programa associado ao Fábrica de Programadores, um projeto que busca levar qualificação às pessoas, fazendo provocações e qualificando para o desenvolvimento de software. E agradeço também a você pela sua boa companhia. A gente fica por aqui, voltando em breve. Muito obrigado e até lá.